Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com o Pastor desta sexta-feira. Como sempre, é muito bom ter a sua companhia para juntos compartilharmos aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações na sua palavra. Amigos, se tem uma coisa que muita gente tem medo é de morrer, não é verdade? Mas por que será que, apesar de ser algo inevitável na vida de todo ser humano, nós não conseguimos nos acostumar com ela e tentamos fugir a todo custo? Morremos de medo da morte. É interessante, não é mesmo? Apesar de todos nós estarmos destinados a experimentar essa morte, muitos de nós temem, morrem de medo de enfrentá-la. Sabe, a explicação é simples e direta. É porque Deus não nos fez para experimentarmos a morte. Deus nos criou para sermos eternos. Deus nos fez de forma que não pudéssemos experimentar nem a morte, nem a dor, nem a tristeza ou qualquer tipo de sofrimento. Deus nos criou para sermos felizes e não por um curto período de tempo, mas para sermos felizes para toda a eternidade. Só que, amigos, houve uma ruptura desse plano de Deus, o plano de sermos verdadeiramente felizes. E não foi Deus quem rompeu com esse plano. Fomos nós, eu e você, que rompemos esse plano de Deus, da felicidade plena para o ser humano, através do pecado. Foi o pecado que trouxe o medo e com ele a morte. Adão, quando Deus o chamou no final daquela tarde, que era costume Deus chamar Adão para bater aquele papo cabeça de pai para filho, quando Deus o chamou, quando Deus estava ali a fim de conversar com seu filho querido Adão simplesmente, ao ouvir a voz de Deus, correu e se escondeu. Adão teve medo de Deus. Mas você sabe por que Adão temeu ao Senhor? Porque ele havia traído o amor de Deus e cometido o pecado. Adão rompeu com o amor de Deus. Em 1 João, capítulo 4, verso 18, diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amigos, é por causa desse ato de desobediência que todos nós estamos destinados a experimentar a morte, exceto alguns que foram extraordinários na sua intimidade com o Senhor, que Deus os chamou para perto dele sem que tivessem que experimentar a morte. Mas um fato é certo: a maioria de nós está destinado a experimentar a morte fisicamente. Agora preste atenção: morrer fisicamente, pois para a morte espiritual, Deus, em seu infinito amor e misericórdia, nos deu uma chance de viver para a eternidade. Amigos, a Bíblia deixa claro que os que aceitam a Jesus nasceram de novo. E aqueles que experimentaram o novo nascimento não precisam e não devem ter medo da morte, pois a graça de Jesus os salvou e a morte não tem mais poder sobre eles. Isso está de fato registrado nas Escrituras. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 55 ao 56, diz exatamente isso, que a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque as nossas vidas estão linkadas à graça de Cristo Jesus que nos salvou. Então abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 55 ao 56, e olha só o que diz a palavra do nosso Deus. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Cristo Jesus. Irmãos, com Jesus, você não precisa ter medo da morte.
O medo da morte supõe destruição ou castigo por causa do pecado. Para quem ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é normal ter medo, porque depois da morte haverá julgamento e o pecado será castigado. Mas se você é salvo, isso significa que Jesus já pagou o preço pelo seu pecado. A morte já não é mais motivo de medo. Jesus transformou a sua morte em vitória. E agora, quando morrermos, nós já sabemos que vamos para o céu, e no céu não haverá mais tristeza, nem dor, nem sofrimento algum. Vamos estar para sempre juntos de Deus. Eu conheço uma pessoa muito próxima que há algumas semanas partiu com o Senhor. Ele foi levado por essa doença, foi levado pelo Covid. Mas se tinha uma coisa que esse meu amigo tinha a certeza, é que ele estaria com o Senhor quando a morte chegasse. Ele não temia a morte, ele não tinha medo de morrer, porque ele sabia que Deus já havia prometido que quando ele morresse, ele estaria com o Senhor. E essa verdade que ele tinha em seu coração e que nós, salvos em Cristo, também temos que ter, está registrada em João, capítulo 11, verso 25, onde o próprio Jesus nos afirmou. Ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E por isso Paulo, crendo nessa promessa, ele não temeu a morte. Ele temia a Deus, ele confiava em Jesus e hoje ele descansa com o Senhor, porque ele sabe que o seu Deus o chamou e hoje ele vive para a eternidade ao lado de Deus. E essa também é a nossa esperança. Então, meus irmãos, não tenha medo da morte. O medo supõe castigo e você não será castigado, porque Jesus pagou a sua dívida, pagou pelo seu pecado. Então, tema ao Senhor e se dedique a Ele enquanto você tiver fôlego de vida. Se dedique a fazer a vontade do nosso Deus. Se você assim o fizer, você pode ter a certeza que você pode até experimentar a morte física, mas jamais experimentará a morte eterna, porque o Senhor já te livrou da morte e te salvou. E você tem a esperança da vida eterna em seu coração, assim como eu também tenho. Que essa esperança nos motive a perseverar e a fazer a vontade de Deus, mesmo em meio às adversidades que nós vivemos nesse mundo de treva. Amém? Então convido você a baixar sua cabeça neste momento e orar ao Senhor Jesus, dizendo que você confia plenamente em Deus, que você tenha certeza da sua salvação em Cristo Jesus e que apesar de você ter que passar pela morte física, você sabe que jamais passará pela morte espiritual. Oremos então. Deus, eu te agradeço pela tua grande misericórdia sobre as nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, que por causa do pecado daquele primeiro casal, nós estamos destinados a experimentar a morte física. Mas nós também temos a certeza em nossos corações que através da tua graça redentora, do teu sangue derramado naquela cruz do Calvário, o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados e por causa dessa graça, nós temos a certeza de que não iremos experimentar a morte espiritual. E temos a certeza também de que o Senhor está preparando uma morada eterna, onde vamos viver para toda a eternidade ao teu lado, onde não haverá mais sofrimento, nem dor, nem ranger de dentes, Senhor, mas só alegria. Que nós, enquanto estivermos aqui, Senhor, neste mundo de trevas, possamos nos alegrar na tua salvação que nos alcançou e que nos redimiu do nosso pecado. Muito obrigado pela tua graça e pelo teu amor que está sobre as nossas vidas. É o que te pedimos e também te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, não tema a morte, tema ao Senhor Jesus. Ele sim pode castigar tanto o seu corpo físico como levar o seu espírito para o inferno se você não decidir fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Agora eu quero pedir para você
curtir esse nosso vídeo, compartilhar com os seus amigos aí que estão temerosos, que temem a morte. Leve para ele essa esperança, a esperança de que a morte tem jeito e o jeito para a morte quem deu foi Jesus. Então leve essa esperança para o seu irmão também e se inscreva aqui no nosso canal, né, e curta os nossos vídeos, assista os nossos outros cafés e também todas as programações da nossa igreja. Que Deus abençoe todos vocês, que tenham um excelente final de semana e até o nosso próximo Café com o Pastor.